Olá, 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 pessoal. Bem-vindos ao nono episódio do Lucent Steve Podcast Show. Estas últimas semanas têm sido um bocado com muitos eventos da parte dos dois e nós não temos conseguido fazer algo mais cedo. Mas vamos novamente entrar à carga e vocês provavelmente só vão ouvir este episódio quando já for 2025. Por isso, de qualquer maneira, boas entradas a todos. Comecem com o pé direito, tirem-se de cabeça, força. Espero que tenham dado, para quem vive mais perto do mar, tenham dado aquele mergulhinho típico de início do ano no mar, no dia 1, todos ressacados, todos a morrer para a vida. Conta se fores de fato de surf ou não? Ou tens que ir de Não, calções não, de banho? esta é calções Ok, de banho. Ou é ou não é? ok, Ou é ou não então. é? Mas de qualquer maneira, pessoal, bem-vindos a 2025 e vamos lá começar com o podcast. Por isso, temos mais umas perguntinhas do pessoal para começar, talvez. Temos uma das principais foi como é que correu este início de campeonato. E é uma história grande, eu vou tentar resumir aqui um bocadinho. Este campeonato, o mau resultado da primeira prova começou principalmente 2 fins de semana anteriores. Eu fui treinar um bocadinho a Espanha, estive lá quase 2 semanas. Mas entre chuva e sendo o início da época, a pista também, como viram no vlog, a pista também não estava em muito boas condições. Eu estava um bocado fora, demorei um bocadinho de tempo a entrar outra vez no mode super enduro e tive que vir para Portugal porque tive uma prova de trial. Depois tinha uma semana de intervalo, tinha uma prova de hard enduro, mais uma semana de intervalo, outra prova de hard enduro, mais uma semana de intervalo e aí a prova da Polónia. Uh, Voltei um bocadinho antes da prova de trial, pá, aí sexta-feira, tive a prova de trial, tudo bem, como motas diferentes, o Super Enduro ainda estava fresco na memória. Tive essa semana de intervalo, fui andar um bocadinho na moto de hard enduro para não ir completamente a frio para a prova. E foi a prova do Marco Canaveses, estava bem organizada, uma prova fixe. Uh, Poderia ter se calhar uma parte só para a Pro. Isto é um mini rant também que, principalmente para o ano, eu acho que não faz sentido as provas, a classe Open, que é tipo a segunda classe, e a classe Pro fazerem exatamente o mesmo percurso, o mesmo número de voltas, com tudo igual, porque. E para o ano eles querem, acho que nem querem, acho que vão pôr a classe Open Campeonato Nacional. Por isso, não há qualquer tipo de diferença entre Open e Pro. Pois. Acho que não faz sentido. Acho que devia haver uma escada para as pessoas ambicionarem a chegar a Pro e não ficarem só pela Open, que têm as mesmas regalias. Podem dizer que são campeões nacionais. Por isso, não percebo muito bem essa. Mas por essa lógica, então qual é que é o propósito de haver a classe Open no Campeonato Nacional de Enduro? Essa aí também não te sei explicar. Mas aí tens diferenças. Tens diferenças no percurso. Ah, ok, Normalmente, está bem, quando está é bem. Extreme obrigatória para as classes, também tens normalmente diferença no Extreme. Por isso, podes ter. Normalmente tens sempre diferenças. Tens sempre um desvio a mais para a Elite. Até Um pode ou ser dois. pequeno, mas tens Sim, sempre alguma exatamente. Tens coisa. alguma diferença. Ok, E no Nacional de Arte Enduro não tens diferença absolutamente nenhuma. ok, pronto, faz O que sentido. não faz sentido. Além disso, no Campeonato Nacional de Enduro tens 200 pilotos, se bem que Sim. alguns são óbvios, mas pronto, se tens 80, 90 pilotos federados, se Sim, calhar, tens as coisas mais compostas, não é? e tens 7 pilotos de Elite e 10 Opens, e depois tens os verdes todos que alimentam essa classe, e tens a promoção que alimenta os verdes, enquanto ali tens a promoção que alimenta a Open e a Open que alimenta a Pro. Por isso acho que não faz sentido a Open ser campeonato nacional. Mas pronto, adiante. A prova estava fixe. Poderia ter uma dificuldade extra, principalmente para a Pro. Mas no geral a prova estava boa. O Eh, percurso, como é que era? o percurso estava fixe, era duro em termos fisicamente, porque era muito em calçadas romanas. Ih, deve ser mesmo fixe isso. E as traileiras tinham um Ribeiro Seco também bastante difícil. E o resto fazia-se tudo bem, fazia-se. Ou seja, Ou seja, era massacrante, mas não era sim, massacrante. tecnicamente super difícil, não era? Não, principalmente para mim e para o Diego não era. Ok. E nessa prova usei a estratégia de arrancar atrás, apesar de no prólogo fiz muito mal, também não queria ter feito tão mal, só que acabei por cair logo no início. Não estava muito bem iluminado, isso é outra coisa, é difícil fazer super especiais à noite. E essa aí tinha algumas partes que não estavam muito bem iluminadas, não vi muito bem lá uma pedra, escorreguei, caí, pronto, a partir daí abdiquei um bocado
desse prólogo e arranquei em último, correu bem, consegui apanhar o Diego e sabia que tinha a diferença de tempo Para jogar. para vencer, Ou para caso gerir. ficasse ou à frente dele ou muito perto. Passou-se mais uma semana e entretanto eu era suposto receber uma moto nova, ainda ao mesmo modelo de 2023 com que andei o ano passado. Porquê? Não sei bem, mas foi a moto que a Gás Portugal me cedeu, pronto, e a cavalo dado, não é? Não se olha ao Claro. dentro. Por um Sim, para lado, todos os efeitos até nem é assim tão não, mau por para um lado ti. até foi Tipo, melhor porque a moto atrasou muito a chegar. Era pois. suposto ter chegado antes do Mar Canaveses e chegou na quinta-feira antes da prova de Vila Real. Ai, Jesus. E a moto teria que estar em Espanha no, na segunda-feira Ou seja, 4 de dias depois. manhãzinha. Exatamente. E eu tinha prova sábado e domingo, ainda para mais foi das únicas provas de 2 dias este ano. Ou seja, tinhas literalmente um dia para preparar a moto. E foi basicamente o que aconteceu. Entretanto, o maior problema daqui foi que. Para também tu dares um bocado de contexto, género, o que é que a moto nova tem a ver com isso? Se torna tudo muito mais complicado e as pessoas às vezes não têm a mesma noção. Tu ias mandar a moto e essa moto que tu ias mandar vai ficar, ou seja, nas mãos do campeonato, o campeonato todo. E não a Exatamente. vais ter contigo nenhuma das vezes. Ou seja, a moto que tu enviares para lá vai ser a moto que vai ter que estar pronta para correr o campeonato mundial todo. Sim, isso era o plano inicial e. Mas que tivesse Sim, algum tempo para conseguir andar exato. nela, tipo, fazer o que seja. Exatamente. E além disso, preparar tudo, porque além da moto tinha que levar todas as peças que posso usar, porque não é fácil voar do Porto para os destinos em que vamos. Normalmente nunca há voos diretos, Pois é, yeah. então tem sempre ligação. E nas companhias aéreas, nas mais baratas, não é? Porque quer ou não, quer ou não, tipo, tenho um budget muito Claro. contado, não é? Sim. Então se eu tiver que levar mala de porão, estamos a falar mais ou menos 50, 60 euros por voo. Tendo em conta que eu faço 4 voos para ir para as provas, estamos a falar em mais de 200 euros Só para peças. só para uma mala de porão, não é? E ao fim de 7 provas, está Soma. aí, Está yeah, a somar. estão aí 1400 euros que, se calhar com bom planeamento, poderiam ser poupados. E 1400 euros dá para, principalmente, eu para ir fazer o Esberg é mais ou menos isso que gasto. Se calhar um bocadinho menos, dependendo se conseguir ir a dividir com o Diego. Nestes últimos anos tenho gasto menos que isso, por isso é mais uma prova que me permite fazer e eu tentar ter as coisas prontas a tempo e não precisar de ter essa parte da mala de porão. Claro que há imprevistos que acontecem, imagina que realmente estraga uma peça. Se calhar não vou ter outra alternativa que não, a não ser trazer essa peça ou Claro. levar uma peça para substituir se não conseguir arranjar por lá ou de outra maneira. Mas se no início do campeonato eu conseguir evitar esse custo ao máximo, é uma grande fatia do orçamento que consigo poupar. Claro. Então, a moto chegou quinta-feira e fui buscá-la na quinta ao fim da tarde. Tive quinta à noite, sexta o dia todo a trocar as peças da moto em que estava a treinar e assim a suspensão, pôr o kit dos injetores, tipo lubrificar tudo. Sim, pôr da Preparar tua uma mão. moto para correr, trocar os pneus, as mousses, plásticos, tudo. Coisas não parece muito, mas depois Ocupa tempo como o cacete. ocupa Fogo. muito. Yeah. E pronto, eu tinha que ir sábado para a prova, ainda para mais tinha que estar lá de manhã, por isso nem sequer consegui acabar a moto. Foi o meu pai que teve a dar os últimos retoques e arranjei um amigo que me foi levar a moto, arrancou aqui de Portugal no domingo de manhã e foi-me levar a moto a Espanha, que este ano a Riejo levou-me a moto para a primeira prova. Este atraso da moto fez com que eu não conseguisse treinar com esse setup, com o setup super enduro. Nem que não seja super enduro, mas habituar à dureza da suspensão, ao equilíbrio da moto. Não treinei porque a moto era suposto chegar na semana anterior, depois ia chegar na segunda. Então eu pensei, não vou treinar esta moto, depois tenho que a lavar, preparar. Ela já tinha a moto semi-desmontada. E depois, não, amanhã chega. Então E amanhã? também E não vou amanhã? andar no dia a seguir, Claro. não é? E amanhã, e de repente era quinta-feira e já não andava com o setup de super enduro há 3 semanas, não é? Ixi. E foi isso foi além de ter uma moto nova, que nem sequer tive a oportunidade de andar. Eu, por exemplo, nos primeiros treinos quando entrei para a pista, mal, tipo, bati no primeiro obstáculo, percebi, tipo, o guiador estava fora do sítio.
O equilíbrio da moto estava completamente mal, estava com a traseira muito em baixo, porque além de tinha posto uma mousse nova à frente, uma mousse extreme atrás, então isso levantou a frente, baixou a traseira. Basicamente os primeiros treinos foram a perceber o que é que estava mal na moto e não a conhecer a pista. E os segundos foi a tentar validar se as alterações que eu fiz nos primeiros estavam bem. Então desperdicei 2 treinos em que não conhecia a pista, não é? Quando chegamos aos treinos cronometrados, por acaso, este ano, não sei se vai acontecer isto em todas as provas, conseguimos ter 3 treinos, o que foi muito bom para mim. Só nos últimos treinos é que consegui mais ou menos começar a perceber a pista, mas já tinha 2 treinos de desvantagens para os meus Sim, sim. adversários, então isso viu-se nos treinos. Fiz uma volta que achei que não estava mal e estava tipo a 1 segundo do piloto que estava. Fiz o último e estava a 1 segundo do piloto que ficou à minha frente, né? E pronto, isso pá, percebi que ia ser uma noite difícil, não é? Porque por muito. Tinhas muitas coisas contra ti, Sim, quer quisesses, por quer muito não. que queira e por muito que tenha raça e assim, a raça vem um bocado da confiança e ela não existia, não é? Por tudo o que estava a acontecer, por ter uma moto que não conhecia e por estar numa pista em que realmente ainda não tinha treinado a pista, não é? Tipo, houve lá 2 saltos que fiz nos últimos treinos porque não tinha confiança na moto após fazer antes. E pronto, as finais, até tendo em conta o resto do dia, nem correram muito mal. A primeira tive um bocado de sorte em que pilotos que caíram, o Mitch partiu o desviador, desistiu, e houve 2 pilotos que são mais novos no Super Enduro, então consegui ficar à frente deles. Acabei em 11º. Na segunda final ia fixe, arranquei na frente, porque é a ordem Sim, inversa. sim. Arranquei na frente e ali pelo sexto, sétimo, era mais ou menos um lugar confortável. Provavelmente o Mitch ia-me passar e se calhar pá, e um que ia à minha frente eu ia consegui-lo passar, por isso poderia ter ficado por aí, andar por aí pelo oitavo, nono, eu acho que era mais ou menos o meu lugar nesta prova. Só que houve lá num obstáculo o time Apollo não percebeu bem o que é que lhe deu, tentou-me passar por dentro, mas não dava, então acertou-me com a moto. Ficamos mais ou menos os dois presos. eh, e ele estava por dentro, ainda tentou arrancar, ainda me pôs mais preso no obstáculo a seguir, voltei para o último. Consegui passar mais 2 pilotos e fiz 10º ou 11º, não sei bem. O Tadi desistiu também, isso é um tema polémico. Hum. E depois para a segunda manga, pronto, na terceira manga foi a única manga em que realmente eu senti que estava a andar mais ou menos. Consegui, apesar de ter feito novamente, não fiz 10º nessa manga, consegui ir com os pilotos que eu à minha frente, enquanto nas outras mangas perdi completamente Comboio. o comboio. Ali não, ali senti que ia com eles, consegui não ser dobrado, o que normalmente não acontece muito, mesmo ano passado aconteceu pouco não ser dobrado pelo Billy Bolt e nessa última manga conseguimos não ser dobrados. Isso é Por isso, fixe. Isso mostra que o nível sim, o está a nível subiu aumentar. muito. Isso é outra coisa. E eu fui muito pouco preparado e os outros foram muito mais preparados. Tipo, os dois Brightmores basicamente moraram em Espanha durante O este, inverno este todo. último tempo todo. O Eddie Carlson e o Taddy também se têm preparado muito bem lá. O Billy e o Johnny são a cena. O, o Dominique e o Tim e o Cooper Abbott vieram da América, que o Uhum. campeonato acabou 2 semanas Sim, antes. estão com o andamento Não é? todo. Então temos ali os pilotos ficaram à minha frente. Quem está numa situação parecida que a minha é provavelmente se calhar o Alfredo, mas pronto, ele tem uma experiência Sim. e tem uma sabedoria muito maior que eu, não é? Ele já esteve no topo do campeonato e agora está um bocado. Mais a gerir do que outra coisa Sim, qualquer. e pronto, está com a moto nova e tal, mas se compararmos a minha preparação e a dele, ele não teve nenhum desses problemas, não é? Apesar de ele tem pistas à beira de casa, tem uma Uma pista pista em dele, não é? casa. Por isso estamos numa situação um bocadinho diferente. E, e foi isso, o principal plano era a moto ficar com o Super Enduro. E eu percebi que realmente tinha que fazer alguma coisa e acabei por Sim, pedir à Ries para trazer a moto outra vez para a Espanha para poder conseguir andar alguma coisa nestes dias e voltar a levá-la para, para o Super Enduro e aí sim ficar lá, porque eu faço isso também porque a Ries cobra-me 500 euros por prova de transporte da moto, hum, enquanto o Super Enduro não cobra nada. Então se eu conseguir deixar lá a moto é mais outra parte substancial que não preciso de gastar para fazer o campeonato.
acaso pensei que eles ofereciam, que tinham uma parceria qualquer com a organização, que Não, era pago pela organização a Riejo, para vos ajudar a vocês como pilotos, mas... não, e este ano passado eles foram. Era um pai de um piloto, arranjou um amigo que tinha um caminhão de cavalos, mas o caminhão não estava muito certo e era tudo. Eram coisas que falhavam um bocado ao controle da Riege, e sendo eles uma equipa oficial, Sim, né, não tendo podiam a estar a fazer... infraestrutura, eles preferiram este ano levar a infraestrutura e permitir a outros pilotos que quiserem usar o transporte do caminhão, claro, com um custo, mas assim eles conseguem controlar um bocado melhor a A cena sua deles. estrutura. E assim sabem, pronto, se acham que é apertado sair na terça, saem na segunda e não há qualquer tipo de impedimento, porque eles preferem estar lá a tempo ou um dia antes e ter a certeza que chega lá tudo, a acontecer como ano passado, que se Chegava calhar uma por hora mais antes. 2 horas ou 3 nós podíamos não correr, e não é? E É. ficava-lhes mal uma equipa Fábrica, oficial, yeah. não é? Falhar uma corrida porque está a contar com um caminhão de cavalos de uma pessoa qualquer, aleatória, não é? Yeah, Então, é essa parte. yeah. E a questão do quadro, também falaste nisso aí, tipo, o que é bastante curioso, ou seja, tu provavelmente fizeste aquilo que não se devia fazer, ou das últimas coisas que se deveria fazer, principalmente com um piloto de alto nível, que é pá, pegar numa moto nova e correr e ir para o campeonato mundial, ou seja, literalmente pegar numa moto desconhecida, mesmo que seja um modelo que tu conheças, fala sobre a diferença entre a moto que estavas a usar, que tem, sei lá, 100 horas. Pronto, se calhar um bocadinho menos, mas sim. Pronto, 100 horas e uma moto tipo, literalmente com 0 horas. Pelo que eu percebi, tu tipo, ligaste a moto só Sim, tipo, sim, antes. andei, liguei a moto só para ver se ela pegava e pronto, foi E depois basicamente isso. foste Ah, a pé ah, ah, juntos. liguei a moto aqui, 10 minutos, e a segunda vez que ela foi ligada foi ao corte no teste de som, né? Se calhar foi por isso que ela não gostou muito de mim. Ela tem tipo me inimizado comigo. Assim, bro, a sério, assim a seco, bro. Logo ao sprint. E pá, é assim, a verdade é que nota-se que a moto é diferente. E posso falar mais nisso agora, mais até nos treinos, porque na corrida, como foi tudo tão diferente, não é? Estava tudo tão estranho, não te consigo dizer, realmente é aqui que se nota, mas agora quando estive em Espanha a treinar, aí notas que a moto é muito mais rígida a bater nas. Imagina, é como se tivesse tudo mais apertado na moto. Certo. Parece que está tudo mais. Não parece, está tudo mais justo, não é? As Está tudo, tolerâncias sim. são todas muito mais justas, então faz com que a moto reaja um bocadinho de maneira diferente aos obstáculos, principalmente em pancadas. Eu acho que se sente a moto, se calhar, as suspensões mais moles, porque o quadro, como é tão. Toda a moto é tão mais rígida, passa muito mais energia para a suspensão. Que se calhar numa moto mais usada, como já tudo deflete mais, absorve um bocadinho mais essa energia e ali as suspensões têm a absorver toda essa energia. Mas eu acho que não foi tanto, nem foi tanto esse problema, foi mais muitas coisas fora do sítio. Por muito que eu tivesse medido as coisas Sim, e sim, sim, posto o sim. guiador e assim, há sempre esses pormenores que falham um bocadinho. E pronto, e quando estamos ali, principalmente quando toda a gente está tão bem preparada Claro. e está tudo bem afinado e eu não, aí ainda se nota mais. Um piloto que teve numa situação mais ou menos semelhante foi o Cuparabat, porque Pois, ele também deve ter corrido com uma moto ele correu com uma nova. moto nova, só que a minha principal desvantagem foi que eu fui de moto nova e sem treino, não é? E ele não, ele foi de moto nova, mas tinha treino. E ao Só contrário tem- também dá, tipo, se fores de moto antiga que conheces, mas sem sem treino, pronto, até podes chafar. Eu fui com os dois Os piores, dois não é? piores, yeah. E ele tinha acabado de vir de um campeonato em que fez um pódio, Na inclusive última na corrida, América, yeah. por isso ele vem com ritmo de prova, não é? Sabe o que esperar. E eu estou a entrar num campeonato, por isso, apesar de estamos mais ou menos no mesmo patamar de moto, Uhum. ele vem com um andamento e com um Com outro ritmo, ritmo Diferente. e com o que se sabe com o que está à espera. Correu contra 4 daquelas pessoas, não é? Sabe mais ou menos o nível, sabe o que esperar das corridas. Já muito menos variáveis do lado dele, Sim, não é? muito menos variável. Apesar da moto ser uma variável nova, ele consegue controlar muito mais. Sabe que se preparou, que está em forma. Eu até à primeira corrida Não fazias ideia onde é que irias estar. podes achar que estás bem, mas até chegares lá nunca tens a certeza, não é? Só lá é que é a prova de fogo e o que é um problema, porque quando vais à prova de fogo provavelmente já é tarde demais para... Exatamente. Esperemos que não Exatamente. seja, não é? Mas pelo menos para a primeira foi tarde demais. Agora, entretanto, tentei dar alguma E a volta possível. é engraçado como tu, ou seja, mesmo depois de uma corrida inteira, pronto, também não foram muitas horas, mas dás muita pancada, não é? Tipo, Sim, dás ok. alguma coça na moto, mas mesmo nos teus treinos a seguir,
nestes últimos dias, mesmo assim sentias a moto mais sobre o rígida, sobre o firme. Ou seja, por acaso não estava à espera que, honestamente, a seguir a uma corrida mundial, a moto já ficaria relativamente flexibilizada ou estável nesse ponto. Sim, eu acho que provavelmente não é tempo que chegue, porque tens 3 finais de 7 minutos, Pois, 21 minutos, mais se calhar 10 minutos de treinos, sim, de facto é pouco tempo. pronto, meia hora e tinha uma pancada forte, basicamente. As outras todas eram coisas mais suaves, nem os troncos eram muito altos, a zona de Ok, pedras era rolante, tinha só realmente uma pancada forte, então se calhar não suficiente. foi suficiente para. E uma moto com 70 horas nunca vai ser igual a uma moto, por muito muita pancada, com uma moto com 1 hora leve, não é? Sim, 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 sim. Acho que vais sempre notar aí alguma diferença, mas pronto, eu acho que estes treinos foram positivos. Eu troquei o amortecedor, não porque um é melhor que o outro, é uma pergunta que eu te quero fazer. É o que é que. Como é que tu sabes porque é que tu dizes que um amortecedor é melhor que outro? Objetivamente. Começas sempre pela questão da tecnologia que está por trás do amortecedor, ou seja, se tens mais características ou mais funcionalidades que te permitam ter ou uma maior amplitude de utilização ou tens um desempenho mais focado, ou consegues elevar o desempenho a um determinado nível que outros amortecedores não conseguem. Por exemplo, é o caso de, por exemplo, os amortecedores E agora, normais que para quem vêm não fala OEM. essa língua, explica isso aí em português, por favor. Qual das partes? Tipo, funcionalidades é que é Ok. afinações? Por exemplo, imagina, Pronto. imagina que tens um amortecedor que te permite afinar numa gama diferente de afinações. Por exemplo, para não usar o MX-Tech, por exemplo, tem três ajustes de compressão diferentes, em que normalmente os amortecedores que vêm normais, da OEM, stock, apenas tens dois ajustes de compressão. O WP da gama Pro, por exemplo, tem dois ajustes de retorno. Por isso, são ajustes que tornam o amortecedor mais complexo, mais caro de fabricar, mas que te dão mais funcionalidades e mais amplitude de afinação que te permitem levar o desempenho àquele ponto de caramelo que o piloto precisa. Por isso, quanto maior afinação ou ajustabilidade tu tens, regra geral, mais facilmente te permite tu chegares ao ponto de caramelo sem que seja necessário fazer grandes alterações. Isso é sempre benéfico porque em termos do tempo que tu poupas naquele processo iterativo, tentar perceber qual é que é a afinação que o piloto precisa, eh, é muito melhor. Por isso torna o processo muito mais fácil. E depois também tens a questão de como é que os materiais são feitos, ou seja, se um amortecedor for feito com materiais mais nobres, ou seja, com um alumínio de mais alta qualidade, se os tratamentos que são dados ao amortecedor são melhores, por exemplo, em vez de um tratamento normal de alumínio, se por exemplo puseste tratamentos Kashima, em que tornam a superfície do corpo, por exemplo, muito mais resistente a riscos e esse tipo de coisas impactos, por exemplo, o que seja estás a tornar o amortecedor mais fiável e mais capaz de manter o seu desempenho a longo prazo. E acaba por ser um bocado isso, ou seja, os amortecedores que vêm em stock são bons e servem perfeitamente para aquilo que as pessoas precisam, para o average Joe precisa, o domingueiro precisa, eh, para o teu nível. Tipo, se conseguires ter uma maior gama de afinação e se os componentes forem feitos com materiais melhores, eh, podes ficar descansado que não te vai arrebentar um amortecedor a meio da prova, ou mais dificilmente te rebenta um amortecedor a meio da prova, e mais facilmente consegues afinar o amortecedor para aquilo que tu queres no meio de uma prova, sem teres que andar, opá, agora preciso me mandar preparar e tal. Para ti vai ser sempre benéfico conseguires fazer esse tipo de afinações na hora. Certo, mas eu digo isto porque eu nunca consegui experimentar um amortecedor, ou seja, um amortecedor de origem Uhum, e um amortecedor especial com o mesmo setting, está a ver? Normalmente, sempre que eu tive um e outro, e mesmo agora tenho basicamente três amortecedores, não é? uhum, Tenho o WP Pro, o MX-Tech e tenho o da origem. uhum. São os três diferentes. Sim, Por então isso, são três settings quando alguém diferentes, na pergunta verdade. qual é o melhor amortecedor, eu não sei dizer, porque não faço ideia, não é? O melhor amortecedor é o que está afinado para a modalidade que eu vou fazer. Sim, 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 E sim. enquanto o Pro está mais ajustado ao Super Enduro, o MX-Tech está mais ajustado ao Hard Enduro. Por isso,
é sempre uma pergunta difícil de fazer, por isso é Claro. que estava a perguntar. Resumindo, é os ajustes Sim. e. Que é que vai de encontro com aquilo que nós falámos ainda há uns episódios atrás, que é, honestamente, é completamente irrelevante a tecnologia de amortecedores ou suspensões que temos, mas se o que está, a preparação que está lá dentro não for aquilo Pois, que, para o para aquilo que piloto, nós precisamos ou para o que o piloto precisa, não interessa, é o tipo, pior estamos lá, amortecedor do mundo. exatamente, pode ser o mais bonito de todos, É o pode, mais caro, o é, mais nobre. exatamente, mas não vai servir para porra nenhuma, por isso É. é sempre preciso ter isso em questão, e até tu, e é bom tu lembrares que é tipo, já tens três amortecedores, dois deles são da nata de cada marca, mas mesmo assim para ti, tipo, tens essa noção que, opá, já, são diferentes, tipo, estão afinados para coisas diferentes, por isso não podes comparar coisas, podes comparar alhos com bugalhos, Pois. tipo, não faz sentido. Sim, e é isso. Por isso é que há muita gente pergunta: isto é bom, isto não é. E é difícil de. Porque eu gosto de responder às pessoas com sinceridade, né? Claro, Acho que claro, não tem necessidade de enganar. Por isso, quando me perguntam se este amortecedor é bom, eu tenho que ser sincero. Digo, é claro, bom, mas não é, para isto que eu estou a sim, fazer. para isto, para o que eu gosto, como eu ando na moto, como ano passado, até ter esse amortecedor, eu andei com o amortecedor de origem. Fiz o Lagarto, fiz o Uhum. Airworks, fiz as provas praticamente todas com o amortecedor de origem e gostava. E sem preparação, nunca mexeste Não? nele, fazias basicamente revisões. Porque acho que a afinação que eles fizeram, eh, Era abrangente e sim, abrangia aquilo que tu fazias sim, e e era com os mais ou cliques menos o que eu certos. gostava Sim. na moto, por isso acho que tinha uma boa preparação para mim. Não quer dizer que para outra pessoa seja. Mas é super interessante teres literalmente dito essas palavras. É uma boa preparação para mim, exatamente. Ou seja, veio stock, mas a preparação que veio stock está boa para ti. Porque essencialmente uma preparação é isso, é simplesmente nós pormos as coisas Afinadas ao piloto. afinadas para aquilo que nós queremos fazer. Mais nada. Uma preparação não vai de repente opá, fazer com que nós andemos tipo, mais do que aquilo que já sabemos andar. Não, aquilo simplesmente, quanto muito, vai nos permitir andar aquilo que sabemos para aquilo que queremos fazer. Apenas isso só. E é isso. Eu sou preparador. Tenho todo o interesse em dizer não, não, vamos preparar as suspensões todas. Pá, não, tipo, só faz sentido preparar quando as coisas que nós temos não está afinado para aquilo que nós queremos fazer. Apenas isso só. E por isso é que também não percebo aquelas pessoas que compram uma moto usada ou nova e mandam logo a suspensão para Exatamente. preparar, antes de sequer Exatamente. andar na moto, não é? E acho que não faz sentido nenhum. Sim, concordo plenamente contigo. Uma coisa que eu gostava de explicar aqui ao pessoal, que por acaso é interessante, que há vários termos que são usados por aí e que alguns não fazem absolutamente sentido nenhum, outros de facto fazem, como por exemplo o termo pá, o quadro precisa de amaciar. E foi uma coisa que o Diogo sofreu com este quadro, que é o quadro ainda estava, perdão, que é quando um quadro é feito, quando um quadro entra no processo de soldadura, há uma coisa que acontece com todos esses processos de soldadura, normalmente com grandes amplitudes térmicas de aquecimento e arrefecimento, que é o que acontece na soldadura, que é, são criadas chamadas concentrações de tensão nas ligações dos tubos que foram soldados e tudo mais, e nas próprias soldaduras. Isto aqui, para vocês terem uma noção do que é, e é por isso que ele dizia que o quadro ele sentia que o quadro estava muito mais rígido, muito mais apertado, que é, vocês podem ver um quadro que é acabado de soldar, como por exemplo uma t-shirt que sai da máquina de lavar, ou seja, ela vem toda encorrolhada e até parece que nós, assim, à primeira instância, parece que a t-shirt é mais pequenina. E nós podemos fazer essa analogia com a moto, que parece que a moto está mais apertada no geral. E o que é que acontece? Nós, com o uso, com as pancadas que nós damos, essas concentrações de tensão, com o processo da flexão dos próprios tubos, sempre que há flexão, nós estamos a aquecer o quadro. Por muito pequeno que seja a variação de temperatura, nós estamos a introduzir energia. Essa introdução de energia normalmente resulta em aquecimento. Enquanto que o processo é flexível, ele aquece e arrefece. E quando fazemos esse processo várias vezes, essas concentrações de tensão vão desaparecendo. Que curiosamente é exatamente aquilo que acontece com uma t-shirt quando nós passamos o ferro de engomar. E por isso, no final, quando nós passamos a t-shirt com o ferro de engomar, ela parece um bocadinho maior e muito mais. É isso, simplesmente pá, já não está toda encorrelhada. E é por isso que o Billy Bolt até fez um vídeo logo a ter recebido uma das motas novas, que ele, animal que é, ver-se ele a mandar saltos a seco na pista de Super Enduro. Para quê? Para exatamente acelerar esse processo de fletir o quadro para tirar essas concentrações de tensão, para ele voltar a andar numa moto sem essas concentrações de tensão, que é mais parecido com a moto usada que ele teve, ou seja, no final da temporada a moto já estava completamente amaciada, então ele acelera o processo de amaciamento, por assim dizer, mandando esses saltos a seco à bruto, não há outra maneira de fazer. Por isso, vocês quando tiverem uma moto nova, é normal sentirem
a moto no geral mais firme, mais rija e as suspensões mais moles. Agora, deem um bocado de tempo para que, esse processo passe e, por favor, não mandem suspensões preparar e etc. simplesmente porque vocês acham que no início está assim. É normal. Deem simplesmente um bocadinho de tempo para que as coisas fiquem novamente no sítio, mas é isso. Gostava de vos explicar porque de facto é uma coisa que acontece. É um caso berrante que ele passou agora e pronto, como é óbvio, o impacto que nós domingueiros temos é tipo, ok, sentimos a moto um bocadinho mais desconfortável aqui e ali, mas o Diogo, pronto, tem implicações nos seus resultados e é interessante nós discutirmos essas coisas. Por outro lado, isto é um bocado o first world problem, não é? Opa, não é? Tipo, tu és um piloto, Sim, claro. quantas menos variáveis tu tiveres que não consegues controlar ou que não consegues, tipo, lidar, pá, para ti não são, são os teus problemas. Como piloto são os teus problemas. Por isso, pá, é Por justo. acaso, tem aqui uma pergunta que faz algum sentido agora. O que é que achas melhor? Investir numa moto usada, ou seja, refazer o motor, refazer as suspensões, ou até fazer um upgrade de suspensão e de algum, por exemplo, um escape, uma ponteira, uma colaça, ou alguma Uhum. cena assim, ou uma moto nova? Claro que vai, a resposta para tudo é depende, não é? É um Mas bocado. Se me desse a minha opinião, olha, eu já ando há bastante tempo a tentar mudar de moto. Já não é tentar mudar de moto em si, já eu honestamente não tenho interesse em mostrar ou continuar a divulgar a polivalência da Beta. Porque é a moto que uso e as pessoas depois acabam por associar aquilo que eu faço à Beta e à marca, e etc. E eu não tenho interesse nenhum em divulgar nada de positivo em particular à Beta, Portugal, entre parênteses. Um, e por isso já ando há algum tempo a tentar mudar, mas o que é verdade é que eu depois também penso, dado o meu estilo de vida, dado às vezes o meu orçamento e as coisas que me vão surgindo, tipo brinquedos novos, suspensões para testar e tudo mais, convém-me ter esta moto. É por isso, olhando um bocado a longo prazo, penso, pá, mais vale eu investir e manter esta moto do que estar a comprar uma moto nova. Percebes? Por isso, depende um bocado disso. Mas o que acontece é que quando uma pessoa tem uma moto relativamente recente e vai investindo nela, regra já, os problemas vão desaparecendo. Porque já sabemos quais é que são as manhas da moto. Quando é motas novas, estamos sempre a arriscar que poderem aparecer questões que nós não estávamos a antever e problemas que, pá, não estávamos para ter, mas é o que é. então, mais ou menos, tipo, mais do que 2 gerações, Sim, se mais, calhar é um sim, bocado demais, não é? sim, 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 Porque sim. depois uma moto com muitas horas começa a ter problemas que não lembrou a ninguém. Tipo um parafuso que se calhar começou-se a gastar, Sim, que sim, de é outra verdade. maneira nunca É mais verdade. se ia gastar, e por muito que se ponham umas rodas novas, uma suspensão, manda largar o quadro, Completamente, sim, de sim, sim, repente há sim. tipo aquele parafuso que nunca ninguém se lembrou e que se vai partir numa situação em que É verdade. não faz sentido Seja, nenhum. chega a um nível de fadiga ou Yeah. de desgaste, não é? Ou de cansaço, que de facto começas a ter problemas maiores. E depois eu tive mais noção disso de quando comecei a ver alguns vlogs, principalmente do Tommy Searle, quando ele foi fazer o Vet of Uhum. Nations, e o Doc Wobb, que tem tipo aquelas motas lendárias, ele refaz a moto toda, absolutamente tudo, os Ixi. parafusos todos novos, e realmente faz sentido, porque principalmente para um piloto do nível dele, Uhum. né, ele não vai arriscar a ir com uma moto Por causa de uns e por parafusos. causa de um parafuso, É. e principalmente no motocross, né, em que as consequências são Sim, muito sim, sim, maiores. sim, sim. No enduro, e principalmente no hard enduro, as Não, consequências, tipo, são mínimas. Tipo, normalmente, pronto, é cair cais para o para o lado e lado, está ou feito. pronto. Agora, no motocross, Não, muito esquece. depressa, com um salto, não é? Se a moto se lembra de ceder por Sim. algum motivo, porque algo não foi bem revisto, as consequências são muito maiores, por isso... Sim, nesse aspecto, o motocross testa. No todo terreno, é o motocross que vai determinar os limites das motas. E por isso, eu percebo que um gajo como ele, Yeah. com motas mais antigas, é opá, ou está tudo a ponto, ou então não vale a Sim. pena. E mesmo, não sei se viste o do Carson Brown, o Eras, agora com este último episódio com o Adam Cicero, Sim, e ele, a para moda tipo a 125. falhar, Yeah, e yeah, ele yeah. tipo, mano, não consigo Não andar consigo assim, andar é a nisto. última vez, ou arranjamos isto ou não vou andar mais. Claro, Porque eles não estão habituados, não é? E nem claro, sequer vão claro. arriscar, Nem porque sabem lidar com isso, nem é o não tipo. saber lidar, eu acho que eles até sabem lidar, só que sabem.
as consequências daquilo correr mal, porque já lhes aconteceu tantas vezes, não é? Então, tipo, e como a moto nova já lhes aconteceu isso, pessoas com uma moto velha, esquece lá isso, não vale a pena. I'm out, e pronto, eles lá conseguiram dar uns toques na moto, enquanto o Carson Brown, tipo, não quer Está-se saber, a não é? cagar, é de gás a fundo e Mas também o Carson Brown é um bocado a vida dele, e esses vídeos Sim, e essas sim, motas, sim, enquanto sim, o Adam Cicero já está noutro sim, estilo. sim. Não sei se viste, ele neste último ano ganhou 1,8 milhões de dólares e só fez o Supercross, e mesmo o Supercross foi tipo atrás, por isso son. percebes que é um É um nível, nível diferente, que é um não tem nível nada a ver. diferente. E por isso, resumindo um bocadinho, falando uma moto, uma KTM, por exemplo, se calhar se for aquelas KTMs 2016, não é? Que ainda tinha um motor de arranque de lado que dava bué problemas, se calhar aí compensa mudar de moto para uma mais recente, porque esse motor de arranque não é muito fiável, apesar do carburador ser e a moto ser, mas provavelmente já é uma moto com muitas horas. Se for do modelo, deste modelo anterior, que é como a minha, até Uhum. 2023, ou até mesmo usando o modelo anterior, que é para até 2019, 2020. Não, desde 2018, 19, acho que é tudo igual até Não, 2023. não é nada. Mudou pelo menos o formato dos plásticos, depósitos, caixa Tá de... bem, ok, mas isso aí Não, mas é uma são geração PCs. diferente. Não, não é. Não, é E tipo. não é porque, por exemplo, os sensores de antes a injeção só lia num sensor, que acho que era só no sensor de pressão Do mapa de aí. Carter. Então, essas motas tens, por exemplo, se trocares muito rápido de altitude, ou seja, uma subida muito longa, Uhum. subis uma montanha, tens de desligar a moto, esperar 3 ou Ei, 5 segundos ok, para aquilo detectar a nova pressão ok. atmosférica e continuar, enquanto estas novas motas já têm dois sensores, têm um de pressão atmosférica para ajustar o mapa, por isso não é só Ok. PCs, tem tipo algumas. Mas pronto, Esse é o problema das motas de injeção e com pronto, eletrónicas e mas etc. Percebes? A sim, mas pessoa. vai ter que ser, porque ainda para mais, a partir de 1 de janeiro entra a norma Euro 5 Plus. Para quem? Por Para as exemplo, motas? em Espanha já não consegues matricular motos dois tempos. Sim. Yeah. Não sei se injeção ou não, mas por exemplo, motas trial, esquece, tipo, são quase todas a carburador, não há motas. Ou as marcas matricularam os fins de série, ou assim lá como é que eles chamam, há Hum, tipo uns truques que podes fazer, ok, mas na norma Euro 5 acho que motas dois tempos ok. não poderão ser matriculadas em Espanha. Supostamente se for em Espanha, em toda a Sim, Europa. sim, sim. Mas, Tipo. não sei, porque, por exemplo, na Suécia as leis de homologação são diferentes, porque as Yamahas, havia Hum, uma equipa sim, sueca, sim. e eles conseguiam matricular as motas. Aí é o Anderson ou qualquer Sim, coisa a assim. Johansson, e eles tinham motas matriculadas, eles faziam e fazem o Mundial de Enduro com Yamahas, e enquanto todos os outros países, esquece. Ok. Por isso, não é assim tão igual em toda a Linear. Europa. Não Só que, consigo falar com efeito de causa, pois, eu também não conhecimento de sei. causa. Imagina, vi um vídeo de uma página trial a dizer que, até era de um stand, a dizer que a partir de 1 de janeiro, e mesmo quando estava agora em Espanha, eles estavam-me a dizer que as motas, um que está ligado mais ou menos a Rieiros, que vai ser difícil para matricular as motas, eles tinham que mandar os números de quadro das motas que serão vendidas ainda Agora, sobre a normativa pois. antiga, e por isso não sei muito bem como é que isso vai ser. O que nós estávamos a discutir é tipo, yeah, que poluição é que fazem 2.000 motas num Yeah. cômputo global? Yeah. Percebo que seja Poucas. difícil abrir uma exceção para motas de monte, porque como é que vais definir uma moto de monte e tudo isso, mas por outro lado eu também acho que faz sentido, Talvez não é? excessivo. Porque eh, faz moto de uso ocasional, uma coisa Sim, qualquer sim, desse sim. género, porque por outro lado se realmente proibir as motas dois tempos, pelo menos as matrículas, não é? Se bem que em Portugal é um dos sítios em que ainda faz sentido ter essas motos com matrículas. Por Sim, exemplo, em sim, sim. Espanha, não é? Não podes andar no monte, porque é que vais ter uma moto de enduro com matrícula, não Talvez, é? também seja essa uma das razões pelas quais eles apertam e essas coisas vão para a frente. Sim, sim, Talvez sim, seja uma das só. razões. Pois, Quer dizer, faz pá, de sentido. facto é, olha, pelo menos é congruente com a lei. Tipo, Sim, eu quando ainda estava na Yama, foi quando eles decidiram acabar com uhum, a matrícula nas motas de enduro. E estive a falar com os responsáveis da IAMA Portugal, eles disseram-me que só a sucursal de Portugal é que realmente manifestou inter... desinteresse nessa decisão. Todos os outros países estavam, pronto, Ok, ok, pronto. olha, percebemos, e
pronto, Que se lixe. não foi, Não nos não vamos foi chatear com tão isso. grave como Portugal. Portugal vendia as motas de Enduro por causa das matrículas, não é? Sim, sim, sim. E houve um declínio muito grande das motas de Enduro Da Yamaha que Yamaha, se sim. venderam por causa disso. Sim, porque as pessoas não vão dar a comprar uma moto que lhes depois dê problemas, pá, na Sim, estrada, não principalmente é? uma moto nova. Se fores a Sim, comprar sim. uma moto usada, que é realmente muito mais barata e não tens matrícula, É pronto, tipo, até ok. podes arriscar, não Sim, é? sim, é Olha, tipo, pá, poupa que aí se 2 ou lixe. 3 mil euros, está tudo. Agora, vai, em vez de uma moto que vai custar 10, vai custar só 9 É, e não tens documentos, sabes que vais levar um rombo quando a fores vender, sabes que podes claro. estar sempre, vais fazer um passeio, sabes que estás ilegal, não é? Sim, sim, Todos sim. uns problemas e em Portugal ainda é muito importante ter as matrículas. Sim, sem dúvida alguma. A Federação conseguiu chegar a acordo com o IMTT com as matrículas de competição, não sei bem como é que isso funciona, não sei bem o preço, faço a mínima ideia de nada, sei que existe e pode ser uma solução, mas só dá para as corridas também, não é? E tu tens uma moto só para as Só corridas. para corridas é um Há bocado muito complicado. pouca gente Sim, sim. que Que tem tem eh, esse luxo. sim, essas capacidades de poder ter duas motas, tipo uma para a competição e outra Sim. para treinos, ou uma para andar no monte, o que seja. Pessoa, yeah. E por falar em motas, problemas de motas, etc., o que aconteceu com o Tadi? Porque por acaso eu fiquei surpreendido em não ter visto nos resultados finais. Segundo o que eu estive a falar com o team manager, com o Lucas, ele disse-me que a federação, primeiro eles tinham duas pessoas lá Hum, com sempre que as duas motas saíam da pista, os técnicos da FIM em cima deles. iam em cima deles, ligavam o computador à moto para ver todos os parâmetros, porque eles fizeram, não sei como é que se chama ao certo, mas é equilibrar, segundo eles, equilibrar as motas de combustão e as de elétricas. Ou É seja, tipo, eles ainda estão no processo de ajuste, é isso? sim, eles estão a tentar descobrir. Só que o Hum, maior problema foi que, e foi por isso que o Tadi não acabou, foi que, segundo o que o team manager me disse, na semana anterior à corrida, eles mandaram uma nova normativa em que reduziram potência às motas e aumentaram o peso que eles tinham que ter. Porque a FIM entendeu que era mais equilibrado que as motas estivessem neste peso-potência, neste regime. ok. Isso fez com que eles só conseguissem andar na moto duas vezes Ei, que chunga, com fogo. este, com este novo formato e Isso para qualquer piloto é grande faca. Olha, tu passaste por sim. isso. E pronto, ele não ficou muito satisfeito e pronto, decidiu não correr, principalmente na última final, como forma de protesto, segundo o que me disseram, não sei se é verdade ou não. E segundo o que o Tim Edge me disse também, eles têm que ter mais 15 quilos na moto do que O o que quê? poderiam ter se não tivessem qualquer tipo de restrição. 15 Yeah, quilos? 15 quilos e muito menos potência, não é? Mas o que eu vi um comentário curioso também, foi a dizer na página de Facebook do Super Enduro, foi alguém a perguntar se existia isso, se existia porque é que algumas motas tinham menos potência e mais peso que outras. E a justificação dele foi, então, porque é que não equilibrar uma 302 tempos com uma 2,5 4 tempos, sendo que a 302 tempos tem mais potência e Muito é mais mais leve potência, que uma exatamente. 2,5 4 tempos. E tem alguma razão, não é? É Porque é verdade. que só estamos preocupados em As energias elétricas e as de combustão interna. sim, Porque não entras combustão interna porque por senão, elas próprias. e porque é que estamos preocupados sendo aquilo um campeonato open em que podes ir com a moto que te apetecer? Podes ir com uma 500 4 tempos, Sim, 500 sim, 2 sim. tempos, Sim, porque é que para cento as e vinte e elétricas estamos cinco aqui cento a. e Yeah. dez podes ir com a moto que te apetecer, porque é que de repente, por ser uma elétrica, estamos com todo este problema? Racismo. Isto é racismo aqui, pá. Não, imagina, eu percebo porque toda a gente sabe que foi uma asneira quando Sim. se passou das 2 tempos para os 4 tempos, não houve Esse ajuste. esse ajuste, porque cilindrada direta naquele tempo ainda não fazia sentido. Hoje em Sim. dia eu acho que faz, porque uma 2,5 com 4 tempos consegue bater de igual quando uma 2,5 2 tempos e tens muitos campeonatos em que isso acontece. Na Ok. Austrália é um, no Canadá é outro. Ok. Acho que cá em Portugal também podes correr 2,5 2 tempos em MX2, Ok. porque as 4 tempos evoluíram tanto que agora São podem muito não ter, competitivas. podem não ter tanta potência absoluta, mas têm muito mais torque Uhum. e uma potência mais controlável e se calhar isso sobrepõe-se à potência absoluta que se calhar consegues tirar de uma 2,5 2 E tempos, só depois que até a depois questão da estabilidade fica o também. demónio, né? Sim, sim, sim. E
E pronto, eu acho que eles aprenderam um bocado com esse erro de quando se passou para os 4 tempos, em que eles puseram basicamente o dobro da cilindrada a competir com os 2 tempos, então não querem fazer o mesmo erro outra vez. Ok. There's E, some logic to it. e depois tem ali alguma picardia entre a FIM e a Stark, porque a Stark quer ser disruptiva também Claro. e a FIM não está a curtir muito a atitude, então tem havido ali Sim, muita, mas também na muita batalha. semana anterior porem uma normativa dessas em que põem tipo meio mais peso, é um bocado chunga. Sim, mais peso e menos potência e pronto. Mas com menos potência, tens alguma ideia? Não, e eles também, tipo, não me disseram-me isso dos 15 quilos, mas também não sei quanto é que a moto pesa. Pois, Eles obrigaram a pesar todas as motas. Tipo, sei mais ou menos o peso das outras motas. A minha estava 113, a Riejo 117, a do Billy 116. A mais leve que vi foi a do Team Apollo 108. Mas tipo, vale o que vale, não é? Tu não sabes quanta gasolina tem. Eu, tipo, paguei mais 3 litros de gasolina, estão mais quase 3 quilos, não é? sim, Por sim, sim. faz a diferença. Aquilo foi basicamente, saímos dos treinos e eles obrigaram-nos a pesar, se calhar também para fazer para terem alguns dados Uhum. para isso da Stark. Por isso não sei quanto é que a moto deles estava a pesar, nem Pelo que eu quanto é que percebo, acho que é potência. tipo entre os 110 e os 115 também. Sim, mas eu acho que se Se não tiver até mais mais. 15 quilos, Pois, tem foda-se, mas 120 e vinte e tal, não é? são 130 quase. Sim, e pronto. Jesus. É Gen, chato para eles. é chato, Gen, de facto tens a questão do benefício do instant torque, tipo, que faz com que a moto pareça ou sinta muito mais leve. Isso é verdade. Tipo, Certo? ou Sim, seja, mas quando tens que levantar a traseira, estão lá os quilos na mesma, não é? sim. Por isso é o que é. Agora vai ser São uma processos de batalha. ajuste, sim. Sim, vai ser uma batalha, principalmente agora. O Tadi está um bocado mais envolvido na luta do que o Eddie. O Eddie é mais desde que o deixem correr, está tudo. O Tadi não, tem mais experiência, tem mais nome, acho Sim, que sim, tem mais sim. poder, ainda para mais sendo polaco, foi uma Sim. mensagem um bocado mais forte. Se bem que não passou muito para fora. Não, claramente não. Mas pronto, ali no meio, que era onde se É onde queria fazer interessa, sim, sim, entender, sim, sim. acho que a mensagem foi bem entregue. Vamos ver se há alguma diferença, alguma melhoria. Eles têm posto updates a esse equilíbrio, basicamente todos os meses ou assim. Eles sempre que tentam. Sempre que tem alguma. O regulamento de Super Enduro está o mesmo desde outubro, enquanto isso já mudou para aí 3 vezes. Ok. Por isso eles vão ajustando e tendo em conta com outros campeonatos, eles têm feito provas em França e Inglaterra e Uhum. assim. Apesar de não serem campeonatos FIM, por assim dizer, mas tem lá, as pessoas vão trocando informação e Vai-se desenvolvendo, vai se não desenvolvendo e esse ajuste também se vai desenvolvendo. é? Mais perguntas. Tem aqui uma que é Tubelice, Mousse ou Lucioli? Eh, Uf. Tu não tens grande experiência, não é? Não. Só Pronto. tenho uma experiência com Eu, moço. basicamente, o meu top 3 é Mousse em primeiro, Tubelice com Mousse em segundo Ixi. e Lucioli em terceiro. Isto porque Mousse é Mousse, não é? Pode, claro que Tem as limitações que tem, tem as mas limitações que para aquilo tem, que faz é bom. eh, limitações sendo elas é mais caro. Sim. Tens o problema de é o que tens, não é? Limitações de uso, sim. Não, e nem é só isso. Estou a falar mais em formato de prova. Vou Ah, falar ok. primeiro em prova e Ok, depois em ok. Então lazer. é melhor. Em Yeah. formato de prova tens é o que tens, não é? Não podes pôr mais mole, mais duro. É a música que tu É escolheste, é o, isso, que- é é o, que- isso. é o que tu vais, e principalmente numa prova em que não tens assistência. Como benefício tens praticamente não vai ser por causa da música que tu não vais acabar a prova. Ela pode Descanso de mente. pode-se Peace of desfazer, mind, não é? claro, principalmente com o calor, elas têm tendência a desfazer e podes se calhar também ter uma mousse muito mole para a quantidade de travas de pneu que tens e pode ser saltar o pneu fora, Ok. sem dúvida, mas se prevenires essas duas coisas, lubrificando a mousse e se a mousse estiver mais ou menos em boas condições e se tiveres travas suficientes para a dureza da mousse, tens, não é por causa da mousse. Pelo menos pode ser porque está muito dura, mas não é por ela se desfazer. Tubelice com mousse uso mais para treinar, porque consigo. O problema das mousses é que, principalmente em hard enduro, elas estão boas durante pouco tempo, ou estão Hum. muito duras, ou desfizeram-se e estão muito moles. Por isso, tens ali uma janela de utilização pequena, porque tu precisas de No uma. seu expoente máximo de performance, é Certo, isso? principalmente para hard enduro, porque precisas de uma mousse mole, mas que ainda tenha ali alguma coisa e não seja só a bater no ar, porque depois isso não tens amortecimento nenhum, não é?
Por isso, usar o tubeless com uma mousse é fixe porque Estende essa janela. estende muito essa janela. Tens a mousse para o caso do pneu furar, Uhum. mas o ar é que te dá o squishiness, estás a ver? O Então, tubelice é que dá squishiness. o tubeless é que dá o squishiness. Então, e podes ajustar um bocado mais de Sim. pressão, podes pôr um bocadinho, um dia que não esteja tão difícil, metes um bocadinho mais de pressão, um dia que esteja mais difícil, tiras pressão. A desvantagem é que basta um rasgo no pneu e de repente estás só a andar na mousse. É. Outra desvantagem é que essa mousse que tens que pôr aí tem que ser muito pequena. Então, se rasgares o pneu, a mousse está lá mais como uma salvaguarda que realmente tu consegues acabar e o pneu não se vai, não Não vais vai andar estragar o só. aro, por exemplo. Ou o tubelice, porque andares só no tubelice também, se andares durante muito tempo, Sim, eventualmente, rebentas com aquilo. principalmente aqui nesta zona de pedras, vais acabar por furar a parte de dentro. Lucioli, em termos de corrida, eh, a desvantagem é que é muito pesado. Uhum. eh, Quase tão pesado como uma mousse. não, muito mais pesado que uma mousse. Pronto. Tipo, o dobro do peso. Muito mais pesado que uma mousse. Eh, tem a vantagem que podes ajustar a pressão. Tens a Certo. desvantagem que podes furar. Pois. Principalmente para uma pessoa como eu, É que agressivo. agressivo, splatters e tudo, tem tendência a furar. Uma utilização lazer é um bocado o inverso. Lucioli faz todo sentido, porque consegues ajustar a pressão, dura-te muito mais que uma mousse. Uma pessoa suave aguenta Para a vida muitos inteira, pneus. quase. Para a Tipo, vida inteira não, porque tipo, gastas a válvula de andar ali a roçar e sim, a sim. desmontagem e montagem não é assim tão fácil, então há ali sempre algumas coisas em que aquilo pode correr mal, mas Mas partindo do pressuposto que não. sim, se não as estragas Fores na montagem, cuidadoso, sim, sim. aquilo dura muito, muito tempo e podes ajustar a pressão, um dia vais, olha, Vais agora rolar. vou rolar, pões um bocado mais pressão, de repente encontras uma subida difícil, tiras pressão e faz todo sentido para uma pessoa de lazer ou para uma pessoa que seja mais, que não seja tão agressivo, que seja mais cautelosa, que não faça tanto esses splatters de trial e que as terras com a roda trazem, normalmente tem bicos, não é? Então é normal que o ar não aguente. A mousse para o utilizador de fim de semana é mais difícil justificar, apesar de não fazer tantas horas e apesar de fazer sentido porque por um lado em que é um peace of mind e já tens tão poucos dias para andar de moto, Yeah. se vais andar e de repente furas, não é? Yeah, já me aconteceu Ou isso. como quando tu foste fazer aquele teu passeio, levaste um amigo teu até não sei onde, ele partiu para o lado, partiu a manete e teve que Sim, vir sim, embora, sim, não é? sim, sim, Porque sim. se calhar se tivesse uma manete inquebrável ou aquelas da Polisport que se Exatamente. dobram, Exatamente. não tinha esse problema. E a mousse funciona um bocado nessa perspectiva de sabes que vais andar e sabes pelo menos não é o pneu furado. É que com o pneu furado não há muito a fazer, não Sim, ou é? tens Tipo, uma acabou. câmara, ou tens uma Yeah. câmara tipo contigo, ou então esquece. É que quase E a... qualquer outras coisas yeah. a moto pode andar e tu has de safar. Agora, com o pneu furado, Pneu aquilo não. eventualmente vai sair o pneu da jante e pronto, ficaste ali parado, Sim, e vais já estragar a foi. jante toda e depois já E não o são pneu, vai só. estragar o pneu, a jante, Sim, outras coisas que o pneu a saltar pode também estragar. também. Também. Por isso percebo a mousse para o utilizador comum. Agora, para o utilizador de ar de enduro é mais difícil porque as mousses como ficam boas durante tão pouco tempo é realmente complicado. Por isso acho que dependendo para o que se faz, para corridas, acho que mousse é o ideal, para lazer, se calhar Lucioli tem mais vantagens que desvantagens. Se vocês forem grandes fuinhas e não quiserem gastar dinheiro numa Luciala, que também sei que são caras, têm sempre uma técnica que Hum, tem resultado bem comigo. Ok, não é perfeito, mas eu não estou a dizer que é perfeito, estou a dizer, tendo em conta o custo, é top Xuxa, que é comprarem uma câmara de ar reforçada, que somente são tipo 4 mm, quanto é que custa? 15€, um assim de género. E depois, porque regra geral, com câmaras de ar, há sempre uma câmara de ar furada já, por isso é cortar uma furada e pôr à volta da câmara de ar reforçada, ou seja, tens 8 mm de borracha lá e consegues afinar bastante. Houve ali uma altura em que eu, para treinar, usava o pneu Maxxis, o C305, se não me engano, atrás, com câmara de ar reforçada e uma cortada à volta, e era fantástica para treinar de enduro. Não furava, a carcaça do Maxxis era rija Pois, suficiente. isso faz muita diferença. Sim, sim. O É pneu é que, super importante. Ter um pneu com uma carcaça dura, que se for um Mitas ou uma coisa assim do género, pois, esquece. É para arrebentar. Rebenta-se com qualquer coisa.
Mas dava bastante, tipo, tinha bastante tração, não furava, eu podia ser um bocadinho agressivo dentro do meu referencial, como é óbvio, não é dentro do teu referencial. Também na altura nem sequer sabia fazer splatters, eu também acho que agora também não sei, por isso. Vale o que vale. Mas sim, servia. E é bastante baratucho. Por isso, pá, experimentem. Experimentem e vejam o que é que para vocês é melhor. Não há nada melhor. Agora acho que podemos fazer mais uma aqui, que é... Saíram hoje os calendários de Enduro. Hum. E pronto, e aqui dava uma pergunta a ver se havia haver provas de ar de Enduro fora do Norte. E vai haver pelo menos duas. Portanto, não, vamos ver se. Não, para quem andava a pedir, já Sim, teve. já vai. teve. Agora tem que Foram aparecer, né? Exatamente, agora apareçam. Uma na zona de Lisboa e outra no Algarve, por isso acho que vai ser o campeonato mais abrangente. É verdade. Se não aparecerem, nós todos, nós os dois vamos vos dar tanto na cabeça, é tipo, pá, mandam ir, mas depois não aparecem. Vai literalmente de norte a sul, né? De Exatamente. São Brás de Alportel até Vila Real. Por isso, já esperamos ver-vos lá. E pronto, esta foi um bocado rápida. Como é que achas? Tem aqui uma pergunta que é como trazer mais gente para o Ar de Enduro, porque antes as provas tinham 200 pessoas, agora têm 60. Eu acho que não há milagres, acho que vai ser o número que por onde vamos andar. Sim, Porque também dentro da dimensão do país também não há muito mais a fazer, não é? Tipo, acho que o Ar de Enduro há uns anos atrás, enquanto que era novidade e enquanto que era feito nos moldes relativamente baratos, atraía muita gente, porque muitas pessoas estavam a dizer, ah, pá, olha, entre ir dar um passeio ou ir fazer a corrida, tipo, ou ir ali a uma corrida num dia, era bastante eficaz no ponto de atrair novas pessoas, nem que seja pela experiência, ou primeira experiência. Agora já é uma coisa mais estabelecida, quem vai normalmente leva um bocadinho mais a sério, está disposto a gastar um bocadinho mais de dinheiro, e isso só por si reduz bastante o número de pessoas que estão dispostas E a ir. outra coisa também é restrições ambientais. Quando era esse tempo das 200 motas, não havia tantas. E agora, cada vez é mais difícil organizar provas no geral, e principalmente de ar de enduro, e principalmente provas de ar de enduro em que se passa dentro d'água. Porque o ar de enduro aqui no Norte é um bocado à base de passar dentro d'água, né? Em Ribeiros, sim, sim. E, Que eu, honestamente, não discordo totalmente dessa estratégia. Tipo, eu não, percebo. Acho que não há necessidade de andarmos sempre em Ribeiros. Tipo, não vejo mesmo a necessidade, honestamente. Tipo, não, percebo o interesse de passar num ou outro, nem que seja, pá, faz parte do tipo de obstáculos que o guarda enduro enfrenta, mas não precisa de ser tipo só Ribeiros. certo, não precisa de ser só Ribeiros, mas se tu fores a ver e se fores realmente pela legislação, isso é completamente impossível. E Claro. depois tens toda a parte da rede Natura e das áreas protegidas, que também é mesmo difícil. E eu acho que isso também atraiu um bocado, porque as provas se calhar de antes eram um bocadinho maiores e agora. Porque Sim. para um passeio tu precisas muito menos. Sim, sim, Se sim, sim, tu sim, fores às sim. entidades, é que é um passeio, Eles está estão-se nas tudo. tintas, é tipo, ok, Sabes que é pronto, uma prova e tipo, cai tudo em o cima. passeio vai ter muito mais gente, Sim, vai sem destruir dúvida. muito mais, mas pronto, Vais ter pessoas que vão usar qualquer tipo de pneus em qualquer exato, não lado, querem tipo, saber e motas então, não precisam de sequer passar por não, qualquer tipo de verificação, é por isso é até tudo pode. muito pior. Yeah, Tudo muito pior, mas no entender deles não. yeah. E pronto, e é Porque não é uma. ambiente competitivo, não sei porque eles tomam como ambiente competitivo qualquer coisa que vai. E vai destruir tudo. Vai ser rasgar tudo. Não é? Género, eu acho que eles confundem que a competição não é tipo nós a competir para destruir as coisas, não é para quem destrói mais, não é para competir entre nós. Eu acho que eles não Até quem perceberam destrói essa. menos, porque quanto menos destruís, menos ficaste encravado, mais rápido Exatamente, passaste. Não é? Por exatamente. isso, Mas acho que esse memo não chegou lá. não chegou lá e não é fácil de chegar. E não sei se viste o vídeo que o Paulo fez sobre o Lagares deste ano, 2025. Vi parte, não vi todo. Não, vai ser o formato mais ou menos que eu tinha dito, vai ser 2 dias grandes, Ok. com 2 ou 3, nem percebi muito bem, e o último vai ser mais pequeno, e pronto, ele teve uns problemas de saúde, mas acho que já está mais fixe, era só para dar as melhoras, e dar os parabéns, porque acho que é a iniciativa que se precisa. Ele não disse ainda muito bem onde é que vai ser, só que, por exemplo, ele no outro dia pôs um story a dizer zona espetáculo na Champions League, que é em Gondomar, por Ok. isso vai passar lá. Vai ser relativamente acessível aqui ao pessoal do Porto e etc. Acredito que vá a boticas também. Sim.
um dos Será dias. interessante, será E interessante. depois vai ter o outro. E ele diz que se vai chegar de noite a Lagares, por isso vai ser preciso luz num dos dias. Ok. Por isso, Que acho é que curioso que ele está a fazer um bocado todas aquelas coisas diferentes que ele gosta de fazer ao longo do ano, tipo os noturnos e andar por não, ali. eu acho que ele está a usar o modelo daquela prova de 2017, ou não sei qual foi, que eu curti, que Ah, foi sim, já aquela sei. Tem aquela prova noturna, não era? que tínhamos, que tivemos ali em Gondomar, que foi onde passamos na Liga dos Campeões, e depois fomos até Valongo, e depois fizemos ao final da tarde Valongo, Lagares sem contar, só percurso, Uhum. e depois tinha uma especial noturna em Lagares, tipo Exato, pequena, exatamente. e foi isso que ele disse, porque, por exemplo, num dos dias vais ter três especiais e o resto é percurso. Ok. Ou seja, tens três ou duas ou uma, já não me lembro, se calhar estou a confundir, mas sei que vais ter percurso e especial cronometrado. Eu Ok. acho que isso faz sentido e eu também estive a pensar nesse método porque é fazer basicamente um enduro normal, mas em vez de teres especiais, não é? O cross test, enduro test e extreme, tens São tipo secções. secções, tipo tens aqui, por exemplo, o eucalipto, couce e melga e não sei o quê, e o piloto mais rápido a fazer aquilo, claro que em cronometragem é mais chunga Uhum. e não resolves a parte do público, mas podes pôr o pessoal a fazer três voltas disso, como eles fazem no Romênia, que é o Uhum. X-Loop, não é? E assim tens a parte, consegues ir buscar a parte competitiva às pessoas que querem realmente a parte da corrida e consegues ir buscar o aficionado do passeio que vai só fazer um passeio e pronto, tem aquela parte, porque no Enduro tens muita gente que também vai fazer Enduros por causa do Da percurso. envolvente, sim, sim, sim. E pronto, nas especiais até se calhar foi ver a pé, ou até se calhar não foi, vai dar um gazinho ali ou aqui e pronto. E eu acho Sim, que sim, dá oportunidade para as pessoas que não são tens o tão, lazer tão e a pró competição mesmo na mesma coisa, de na mesma aproveitar prova. até Yeah. entre secções, de género, para Sim. descansar, fazer mais chill, Sim, pode, tipo. pode ver a vista, Sim, pode sim, sim. chilar e pode. Porque tens a parte competitiva. Se vens fazer uma prova de ar de enduro competitivamente, tu nunca tens muito tempo a olhar para a paisagem. Às vezes dás tipo, olha, fixe, Sim. mas nunca é a tua principal preocupação porque sabes que o tempo está a contar. Olá a todos, tivemos umas dificuldades com uma das câmaras, então o podcast não ficou todo gravado. E mais nada, é só desejar a todos um excelente 2025 e que todos os vossos desejos e objetivos se concretizem.